New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala galera do NGP, aqui é Caio Vicentini com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus. O tema de hoje é na verdade uma expansão de algo que nós fizemos no podcast sobre os 20 anos do PlayStation, em que nós falamos de um starter pack para o console, em que a gente fez umas recomendações dos jogos essenciais para a plataforma, e a gente na verdade vai expandir esse conceito para o nosso podcast aqui agora, mas focando em gêneros. Nós temos uma lista aqui de gêneros que a gente vai fazer nossas recomendações, a gente vai discutir até um pouco o que é o conceito de gênero, né? E para isso, estou acompanhado do meu colega de crime de sempre, Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? Também estava presente aqui no podcast dos 20 anos de PlayStation 2, nosso querido Daniel Coutinho do Splitcast. Olá meus queridos, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui no New Game Pocket e hoje é dia de aumentar o backlog da galera. É a mágica. Isso aí. Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu vou falar aqui a lista que a gente foi fomentando ao longo das semanas, porque na verdade esse podcast a gente já adiou algumas vezes. Isso deu tempo, na verdade, até de eu pensar bem na minha lista, e esses são os itens da lista que a gente fez. A gente vai fazer um starter pack para RPGs, jogos de corrida, jogos de lutinha, eu me recuso a falar jogo de luta, é lutinha, MMORPG, starter pack também para FPS e finalmente para estratégia e puzzles. Esse pode englobar várias coisas, acho que vão ter exemplos muito distintos entre nós três, mas eu na verdade queria perguntar para vocês, porque eu acho que eu tenho pelo menos uns 2 itens aqui na minha lista, são um pouquinho polêmicos, que às vezes forçam um pouquinho o conceito de que a gente conhece nos gêneros dos jogos. Então eu vou perguntar para vocês, como é que a gente pode definir o gênero de um jogo? Como é que a gente pode definir? Quais são os parâmetros que a gente tem para definir o gênero de um jogo? Olha, Caio, eu acho legal a gente ir na origem do gênero, né? Do que é o gênero. Que é basicamente se colocar diversas coisas embaixo de um mesmo guarda-chuva, né? Colocar tudo dentro da mesma caixinha, bem definida. Porque, assim, não é um termo novo, o videogame ele é uma mídia nova em comparação a outras formas de arte, vamos dizer assim. E ele acabou pegando muita coisa emprestada das outras formas de arte, né? Inclusive, eu fico brincando lá nos podcasts, eu gosto de dizer que o videogame, ele é, na verdade, uma mistura de todas as artes possíveis, né? Porque a gente tem pintura em jogos 2D, tem escultura em jogos 3D, tem música, tem dança em Just Dance, então por aí vai. Mas o videogame, ele é uma forma de arte mais recente dentre todas essas, e ele acaba pegando emprestado coisas, principalmente do cinema, né? E o cinema, que por sua vez pegou emprestado da literatura, mas enfim. O conceito de gênero vem em classificar esses filmes, né, no caso do cinema, em categorias que a gente vai... que você vai gerar uma expectativa em quem vai consumir algo, né? Então, se você assiste um filme de comédia, você vai com uma expectativa de se divertir, de dar gargalhada. Se você assiste um filme de terror, a expectativa não é essa, a expectativa é de ficar tenso. E isso funciona até certo ponto, né? Porque aí eu acho que é um conceito que a gente vai acabar entrando em alguma hora aqui, porque vão ter alguns jogos que... mas isso é RPG, não é? Isso é jogo de ação, não sei o que. E os gêneros vão meio que se confundindo algumas vezes e vão criando esses subgêneros dentro de gêneros. Então, é possível você ter um filme de ação e comédia ao mesmo tempo? Assim como é possível você ter um jogo que é um RPG e tem elementos de puzzle, sabe? Então acho que vai meio que por aí o gênero, você colocar tudo dentro de uma caixinha, mas ao mesmo tempo tem que ter um pouco de flexibilidade para você criar ligações entre essas caixinhas, vamos dizer assim, e até interseções. E deixa eu ver se eu entendi. Então, no seu entendimento, gênero poderia ser algo relacionado mais à temática do jogo, por assim dizer? Levando pro universo de jogo, eu acho que vai mais em mecânicas, narrativas. Tem que pegar o conceito no geral, né? Então, você pega em Uncharted. Uncharted é um jogo de ação. E aí você pega as mecânicas do jogo Uncharted, né? Que são os tiros e a ação frenética.
ao mesmo tempo que você tem sessões de plataforma entre um capítulo e outro. Então você pode dizer que Uncharted é um jogo de ação com elementos de plataforma. Então eu coloco mais em consideração mecânicas do que temáticas. Eu acho que no caso de cinema, a gente vai muito em cima do tema, mas em jogo a gente acaba indo muito em cima da mecânica. E você, Diogo, o que você acha? Isso que o Daniel falou vai transformando o conceito base que a gente tem, foi lá de trás, e hoje em dia a gente vai criando subgêneros através desses novos jogos. Por exemplo, o próprio Uncharted, a gente pode classificar ele em jogo de ação, né, um jogo de tiro, mas ele também tem muita coisa que pegou de várias outras fontes. Por exemplo, ele pegou também do Tomb Raider e também pegou do Gears of War. Que por sua vez pegou de Resident Evil 4, né? Que Sim. Foi, acho que um dos primeiros do Over the Shoulder, a câmera Over the Shoulder. Sim, vai misturando esses montes de gêneros, sabe? Então a gente meio que, hoje em dia, se falar um jogo de RPG, é um pouco mais complicado a gente ter esse conceito, porque na época que a gente estava jogando RPG, assim, absurdamente, né? Na época ali no PlayStation 1, assim, com muito mais força, né? Apesar de ali, até no NES já ter, ali no PlayStation 1 a gente teve uma explosão muito grande. Mas até ali, o gênero do RPG de turnos, ele estava mudando. Por exemplo, a gente tinha um clássico lá do Final Fantasy, mas a gente também tinha o Legend of Legaia, que tinha um sistema de combate totalmente diferente. E tinha também o próprio Valkyrie Profile, que também tinha um gênero diferente, todos de turnos, né? Mas, ou seja, é um RPG, mas cada um com a sua identidade. E eu acho que o gênero clica muito nisso, né? Eu acho que o gênero é questão de identidade. Por exemplo, a gente tem jogos que a gente não faz ideia de como vai ser, coisa que o Kojima às vezes traz pra gente, né? A gente não faz ideia do que o jogo vai né? Qual é a pegada que o jogo vai ter, qual o gênero ou subgênero que o jogo pode trazer. Mas eu acho que a impressão digital de um jogo é aquele que clica com o consumidor quando ele pensa em comprar. Por exemplo, eu quero comprar um jogo de terror, né? Então esse é o gênero que ele quer e é isso que ele vai buscar na hora que ele vai comprar. Então ele já tem na mente dele, mais ou menos, quais são os gêneros que casam com ele, nesse sentido. Por exemplo, eu quero um jogo que tenha elementos de RPG, mas qual é o elemento de RPG que você quer? Você quer um jogo, por exemplo, existe FIFA, vocês que jogam, né? O Daniel eu sei que joga. Existe o jogo do FIFA que você pode aumentar as estatísticas do seu jogador? De uma certa forma, ou então manipular. De uma certa forma, você tem uma skill tree de habilidades em FIFA. Se você criar um jogador e jogar no modo, tipo, em que você joga com apenas um jogador. Então, isso em teoria você consegue identificar nisso um jogo com elementos de RPG, como você consegue mudar ali as estatísticas do seu personagem, porque num RPG a gente consegue fazer isso. Faz sentido, sim, faz sentido. Inclusive o Fórmula 1 da Codemaster, ele recentemente tem implementado também mecânicas de RPG ali no jogo, justamente na evolução do carro durante a temporada. Então você vai mexendo na aerodinâmica, você vai fazendo pesquisas sobre o motor, da potência do motor, e cada um desses elementos acaba indo numa skill tree que é a mesma skill tree que às vezes tem num God of War da vida, que também é um jogo de ação, mas que também pega elementos de RPG, e que é a mesma skill tree que tem. E isso que o jogo tá falando, eu acho que é legal. Eu acho que isso é por isso que é importante discutir gêneros, né? Porque a gente consegue entender melhor de onde vêm os jogos, né? Que a gente consegue ter uma visão melhor sobre a evolução da mídia como um todo. Então, mesmo Sim. que, vamos supor, o termo Metroidvania possa às vezes não fazer muito sentido, ou então o termo roguelike possa não fazer muito sentido, porque rogue não tem nada a ver com isso, mas você sabe mais ou menos que tipo de experiência você vai ter com aquela certa obra. Então, se eu falo pra você que, Caio, vai ter um jogo aí que eu vou te mandar, ele é um jogo de ação 2D Metroidvania com elementos de puzzle. Você consegue prever a experiência que você vai ter ali, de alguma forma. Então eu acho com vários subgêneros que você vai estipulando, né? Porque assim, você pega roguelike, é um subgênero, não é um gênero. Então, eu só acho legal tanto pra gente criar uma expectativa do que a gente vai jogar, tanto pra gente entender da onde vem algo, né? Então, o roguelike, né? Eu gosto desse termo que é tipo tal jogo, ou então um Souls-like, né? Jogo que tem elementos tipo Dark Souls ou Demon Souls, né? Então eu acho legal da gente entender da onde veio e qual a expectativa que aquilo ali vai ter na hora que a gente for jogar.
Sim, e também não adianta você falar que o roguelike talvez não seja um gênero, ou que até o Souls-like que você acabou citando talvez não seja um gênero, porque se você voltar no tempo, lá para os tempos de Commodore, de Atari e tudo mais, não existia essa segmentação, porque com o passar dos avanços da tecnologia e da produção de jogos, os jogos foram se tornando mais sofisticados e foi criando várias segmentações, foi aparecendo os jogos de luta, foi aparecendo os jogos de adventure e por aí vai. E talvez jogos como roguelike, Metroidvania e tudo mais sejam apenas uma evolução desses conceitos clássicos que a gente considera clássicos hoje em dia, mas que se a gente parar para pensar, antigamente eles não existiam. Então, essa é uma indústria que está constantemente evoluindo, constantemente criando novas experiências e, consequentemente, novos gêneros. E essa é a parte boa, né? Que a gente vai sempre tendo a expectativa de um novo jogo. Quando saiu o Death Stranding, as pessoas estavam esperando alguma coisa nova. Alguns, se não me engano, algumas pessoas ficaram um pouco incomodadas ou frustradas um pouco por causa que estava esperando uma coisa mais revolucionária e não teve. Mas de certa forma teve ali uma experiência. As pessoas que jogaram ali logo no início tiveram uma experiência interessante que o Kojima trouxe. O Caio que jogou pra caramba, inclusive, pode falar um pouco melhor da experiência que as pessoas tiveram com Death Stranding como uma nova forma de conectar as pessoas. Inclusive, qual o gênero de Death Stranding? É uma boa pergunta. O criador, Hideo Kojima, ele considera que é um jogo do gênero Strange. Eu não sei nem como se pronuncia, mas o foco do gênero que ele diz que criou é uma cooperação em várias camadas entre os jogadores, em que não necessariamente os jogadores se encontram, mas existe uma construção de plataformas, de ferramentas para superar obstáculos juntos. É uma cooperação em que você não vê o seu colaborador, de acordo com ele. Mas, como várias pessoas apontaram ao longo do tempo, que, na verdade, jogos como, por exemplo, Dark Souls, o próprio Dark Souls, o Bloodborne, tiveram mecânicas mais simplificadas, não necessariamente do jeito que o Death Stranding faz, mas existe um sentimento de que é um mundo cooperativo em que, por exemplo, no Dark Souls eles dão dicas de, se você pular aqui, você ganha um item. Tem alguma coisa escondida na porta tal. É o famoso... Isso já existia. É o famoso multiplayer assíncrono. Isso, exatamente. Mas o foco do Death Stranding ele é muito mais nisso, sabe? Enquanto em jogos de Souls-like eles são meio que uma ferramenta secundária, assim, não é exatamente o foco. Em Death Stranding ele toma o palco principal, ele se torna a mecânica principal. Você não consegue jogar Death Stranding sem esse elemento de cooperação. Eu sinto que Death Stranding é uma coisa única, não necessariamente um gênero novo, porque acho que o gênero se solidifica com o passar dos anos, com o passar de lançamentos de jogos. Eu não acho que um único jogo inicie um gênero, mas esse é o meu entendimento. Mas eu não sinto que eu consigo classificar o Death Stranding em nenhum gênero que a gente conhece hoje em dia. Porque ele tem elementos de ação, ele tem elementos de terror, ele tem elementos de mundo aberto, de exploração, e tem toda essa mecânica que, do jeito que Death Stranding fez, nunca foi feito antes. Então fica aí que eu não sei se o Kojima criou um novo gênero, mas ele fez um jogo que não consegue se encaixar nos moldes tradicionais que a gente entende em jogos de videogame atualmente. Eu colocaria como um Walk Simulator AAA. Eu não sei, eu acho que tem muita interação para ser um Walking Simulator. Eu acho que o Walking Simulator ele é definido como você só anda. Sim. E Death Stranding é muito mais que isso. Eu acho que tem uma proatividade muito maior para você pensar no terreno, para você se organizar para ir de ponto A para B, para você fugir dos BTs, para você enfrentar os BTs, para você enfrentar as mulas. Eu acho que existe muitas camadas de interatividade dentro do jogo para ser um Walking Simulator. O tempo vai dizer, né? Lá em 2011, ninguém chamava Dark Souls de Souls-like. Sim, exatamente. Mas já sabia que era uma coisa, assim, bem impactante. Porque E era eu lembro diferente. era muito diferente. Quando saiu o Demon's Souls, as pessoas ficavam frustradas, mas não conseguiam largar o jogo. Falava, pô, que jogo, assim, absurdo. E por mais que Demon's Souls, ele
aparenta ser apenas um RPG, tanto é que o cavaleiro lá, né, de armadura, normal em qualquer outro jogo. O Demon's Souls, enquanto você não entender como que o jogo funciona, você vai morrer. Essa é a mecânica. E naquela época as pessoas já ficavam chocadas, e o Dark Souls ele serviu para cimentar a ideia, né? E para mim, né, eu tenho um amor danado por Dark Souls, justamente porque eu passei por esse processo de frustração gigante, porque o meu primeiro Demon's Souls, que tinha uma capa linda, eu me desfiz, porque eu tava com raiva daquele jogo, até eu ter vontade de comprar de novo e zerar. Eu falei, cara, não, eu vou ter que zerar esse jogo. Então ali eu me fisguei, sabe? O anzol agarrou e ferrou. Agora é o meu gênero favorito. Sim, e veja só, acho que quando as pessoas jogaram Demon's Souls, ninguém tinha ideia de que seria um novo gênero. Aliás, só existe essa discussão do Death Stranding de ser um gênero porque o próprio Kojima ficou batendo nessa tecla. Mas o gênero Souls-like se solidificou porque agora passou o quê? Praticamente 10 anos do primeiro... Mais de 10 anos, aqui o Demon's Souls é 2009. E teve vários jogos do gênero, não só os da From Software. Você teve também as variações, você teve o Nioh, você teve aquele Lords of the Fallen que ninguém lembra direito, você teve aquele The Surge. E foi assim, né? Um gênero se solidifica, acho que por um tempo, né? Só o tempo dirá, como o Sr. Coutinho diz. E você falou, o Nioh, ele é interessante, cara, porque ele pega toda a estrutura do Dark Souls, do Demon's Souls, e ele consegue dar uma inovada de leve, não é muito, mas ele consegue trazer um rosto próprio, sabe? Você sente que é um jogo difícil, que é um jogo que tem inimigos que parecem mortais, toda aquela estrutura já conhecida. Mas tem algo nele que você fala, não, isso aqui é o Nioh e aquele ali é Dark Souls. Enquanto tem outros que você simplesmente está perdido ali entre as semelhanças e você não tem uma identidade no jogo. E eu acho que o gênero ele serve para isso, para te dar o fundamento para você criar a sua identidade naquele jogo. Que eu acho que foi mais ou menos o que o Kojima conseguiu fazer no Death Stranding e como o pessoal lá da Team Ninja que conseguiu criar lá no Nioh. Eu acho interessante isso, Diogo, porque assim, eu não sou desenvolvedor de games. Nunca acompanhei um desenvolvimento de um jogo. Mas eu arrisco dizer que a primeira coisa que as pessoas decidem é o gênero. Sim, é a base dele, né? É o que dá o norte na produção, né? Tipo, é o que você pensa que precisa ter, né? Não no sentido de você limitar as suas ideias, mas como você quer lapidar elas, de que você quer fazer. Você não pode querer focar em elementos de RPG para um jogo de corrida, por exemplo. Tipo, você precisa focar na experiência da física do jogo. Codemaster tem. Não, mas aí quando você já tem uma base sólida, sabe? O jogo não é bom por causa da mecânica de RPG. Se bem que a gente tava conversando com um cara lá, um desenvolvedor na BGS, que ele tinha um jogo de... Lembra, Caio? Ele tinha um jogo de corrida e ele tinha alguns elementos ali de construção do carro, de você mudar algumas estatísticas, criar o próprio carro, de slots e tal, que pode talvez ter alguns elementos ali de construção de skills do veículo e tal. Assim, eu acho que a indústria hoje ela já está amadurecendo a um ponto, não vou dizer que está amadurecida, mas está amadurecendo a um ponto das pessoas entenderem o gênero e aí em cima desse entendimento quebrar o conceito. Mas para você quebrar o conceito você tem que entender o que você está fazendo. Então eu acho que é por isso que, por exemplo, você pega um jogo mobile tipo Solitairica, não sei se vocês conhecem, mas é um jogo é excelente, cara. É um jogo de RPG por turno, que é jogo de paciência. Tipo, qual é o gênero dele, sabe? Ele é um RPG, ele é um jogo de paciência, sabe? De cartinha. Então, sim, é muito eu acho que o amadurecimento da indústria está proporcionando a gente jogos mais maduros. E quando eu digo maduro, não é tematicamente maduro, mas maduro em cima da própria indústria, em cima do próprio conceito do que ele é. Eu vou dar um pouquinho de embasamento acadêmico aqui na nossa discussão, que é um livro que eu já te citei num podcast lá do Livros de Jogos, que a gente gravou lá com o nosso querido Wagner Waka, que é o Level Up, que é do Scott Rogers, e que ele participou da produção de jogos, como a série Máximo, o Pac-Man World e tudo mais. E tem uma seção do livro em que ele fala
bem brevemente sobre a definição de gênero de jogos. Que daí ele fala que os jogos se fragmentaram em muitos diferentes gêneros e subgêneros, que é uma coisa que a gente já está conversando aqui, e que o gênero do jogo ele é usado para descrever um estilo de gameplay. E daí no capítulo inteiro ele pega cada gênero e vai dando uma explicação mais aprofundada do que define esses gêneros. E eu queria então começar com o nosso Starter Pack a gente não está falando que esses jogos são necessariamente os nossos favoritos, mas são jogos que a gente entende que se você quiser começar a jogar, é aí que você tem que começar. É a famosa porta de entrada para drogas mais pesadas. Exatamente, a famosa porta de entrada. E a gente vai falar aqui primeiro do Starter Pack de corrida, que daí o Scott Rogers define como: os jogadores correm com veículos e os aprimoram, desde motocicletas até hovercrafts e carros, e jogos de corrida podem ser experiências ultra realistas ou mais orientadas à ação, que daí ele já acaba englobando Gran Turismo e aqueles que são mais de ação como Burnout, Twisted Metal e por aí vai. Eu queria saber qual que é a recomendação do Daniel Coutinho para um Starter Pack de jogos de corrida. Então, eu vou começar já falando de um jogo que eu já citei, que é o F1, o Fórmula 1 da Codemaster. Você pode jogar o que você conseguir comprar, na real, né? Porque você pode comprar o F1 2019, 2018, enfim, o que você tiver em mãos. Obviamente que o ideal é jogar algo mais recente, porque você vai ter os pilotos atualizados, vai ter novas pistas, carros atuais. Mas falando em específico do F1 2019 da Codemaster, né, que é o que eu tenho jogado recentemente, ele é um jogo que, pra mim, ele é um ponto de equilíbrio perfeito entre o arcade e o simulador. Então ele é um jogo que ele vai ser desafiador, mas é bem fácil de aprender se você ligar as ajudas. Então assim, você tem assistências ali desde... chega ao nível do carro frear pra você, entendeu? Se você quiser. Você pode botar lá pro carro frear sozinho. Então assim, é basicamente só acelerar e botar para o outro. E aí você pode ter uma tração maior, uma tração mais real. Então eu acho que pra pessoa que busca um jogo de corrida pendendo mais para um lado de simulador, é legal começar com o F1 da Codemaster, porque ele consegue equilibrar muito bem isso e é uma boa porta de entrada para jogos simuladores mais complicados mais na frente, tipo um Assetto Corsa, um Project Cars, jogos mais aprofundados nisso. Você se refere à versão mais atualizada ou talvez você tenha alguma versão preferida? Porque na verdade o Fórmula 1 é que nem FIFA, né? Ele tem uma versão anual todo sim, é o que eu falei, né? A que você conseguir jogar, você consegue, né? Você joga. Porque, obviamente que não vou falar, paga aí R$250 no Fórmula 1 mais atual pra ver se você gosta. Não. Você vai o quanto você estiver disposto a pagar aí. Mas, obviamente, que o mais recente é sempre mais recomendado. Um jogo que eu acho que interessante pra pessoa começar agora, e um jogo que ele remete a algumas coisas do jogo de corrida voltado pro arcade, mais pra diversão, sem muito compromisso com algumas realidades físicas, sabe? É o Horizon Chase, né? Que é um jogo brasileiro, né? Feito pela Aquarius Game Studio. E ele foi lançado agora, em 2015. Agora, né? Parece 5 anos atrás. E a gente pensa que foi ontem. Meia década atrás só. E assim, é um jogo que você consegue... Remete muito o Top Gear que você jogava antigamente. Ele não pega... Você não consegue sentir que o jogo ali ele é menos por ele se basear num jogo antigo, sabe? Então, eu acho que o principal jogo que a pessoa pode começar... Eu, por exemplo, eu não sou muito habituado a jogos de corrida, mas eu tenho ele aqui instalado, porque sempre quando dá vontade de tentar superar algum tempo, alguma coisa assim, eu pego, boto ele e ele me diverte, sabe? Ele começou ali no celular, né, no iOS, no Android, e teve poder suficiente para chegar nos consoles, né, com o Horizon Chase Turbo. Então, eu acho que ele é um excelente jogo, porque você pode começar por ele, mesmo se não tiver muita habilidade em dirigir. Aliás, o Horizon Chase teve uma atualização recente que tinha uma pista lá em Porto Alegre, né? Ele tem pista até em Niterói, cara. Eu consigo ver onde eu nasci, sabe? Eu consigo ver as obras de artes assim, que tem na cidade, eu consigo ver no jogo, cara. Isso é muito divertido. E o Horizon Chase Turbo saiu na PS Plus ano passado. Se você pega todos os jogos da PS Plus, provavelmente você tem uma PS4. Sim, e é de uma empresa brasileira, né, gente? Vamos apoiar os produtores indies nacionais. Horizon Chase é bom demais. Eu peguei na Plus também e joguei bastante já. Ele tem também no Switch, né? Não sei se ele tá baratinho, mas ele é uma delícia de jogar nele.
a minha recomendação de jogos de corrida, ela, na verdade, eu acho que o Coutinho até citou no episódio do PlayStation 2. Eu acho que não dá pra falar de jogos de corrida sem citar o Need for Speed Underground 2, que pra mim Riders on the é Storm. o Riders on the Storm, né? Eu acho que toda pessoa que passou pela geração PlayStation 2 provavelmente jogou Underground 2, que eu acho que ele é uma evolução do primeiro em todos os sentidos. Eu gosto muito de jogos de simulação mais sérios, que nem o Gran Turismo, o Forza e tudo mais. Mas o que sempre pega no meu coração foi o Underground 2, porque eu sinto que ele é aquele equilíbrio perfeito assim de atenção nos detalhes onde importa, mas também se preocupar com uma diversão mais descompromissada de arcade, em que você pode enfiar o carro na parede e daí você não acontece nada. E a customização, cara, eu acho que não existe um jogo com a customização no sentido estético tão profundo que nem Underground 2. Nenhum jogo que a EA fez de Need for Speed, mesmo daqueles de rua, que você foge da polícia e tudo mais, nenhum teve o nível de customização que nem o Need for Speed Underground, o 2. Eu tô falando da customização, mas é muito legal você poder criar algo seu, você criar o seu carro em específico. Era uma época em que o tuning tava todo vapor, né, por causa dos filmes do Velozes e Furiosos, e acho que esse jogo transmitia muito bem essa ideia de você criar um carro só seu, de você pegar um Civic e você transformar ele num monstro verde com fogo flamejante e uma caixa de som gigantesca saindo do neon porta-mala. embaixo. Tem que ter neon embaixo, importante. E neon piscando embaixo, principalmente. E Caio, posso ir pra um lado completamente diferente das recomendações que a gente tá dando até agora? Por favor, vá em frente. Recomendo Mario Kart 8. Outro jogo excelente. Assim, Muito bom. não tenho muito o que falar. Mario Kart é Mario Kart. É um pecado, né? Falar de corrida e não falar de Mario Kart. Sem jogar, algum momento você vai ter que jogar Mario Kart 8. Então, Mario Kart no geral, não o 8, né? E por que eu tô recomendando o 8? Porque ele é o melhor Mario Kart de todos. Porque tem as melhores pistas, tem a melhor variação de veículos e partes do carro, tem o maior número de personagens. E assim, eu acho que o Mario Kart, eu acho que ele é talvez a principal porta de entrada para jogos de corrida, sabe? Porque ele é um jogo muito democrático. Ele é um jogo que ele ativamente está tentando deixar a corrida justa e igual para todo mundo, né? Tem gente até que fica meio bolada com isso, né? Que a pessoa que está em primeiro, ela sempre se ferra muito mais que quem está em último, porque ele sempre tenta nivelar, né? Então ele sempre tenta ajudar as pessoas que estão nas últimas posições para conseguir deixar todo mundo meio que perto, né? E eu acho que o Mario Kart, ele consegue trazer, assim como muitos jogos da Nintendo, eu vou falar de outros jogos da Nintendo aqui, porque eu acho que a Nintendo faz muito bem isso, de pegar um gênero, simplificar ele, transformar em um produto ótimo, sabe? Eu vou falar mais de jogos da Nintendo aqui, e Mario Kart não foge, não é exceção a isso. Mario Kart é, assim, tipo, um dos jogos mais importantes de corrida, e você deve jogar em algum momento. Um outro adendo em relação ao Mario Kart, que ele é democrático não apenas no sentido de que todo mundo tem uma chance mais ou menos igual de ganhar pela questão dos itens e tudo mais, mas as mecânicas permitem que até as pessoas iniciantes, até os mais experientes consigam tirar um pouco de diversão disso. Você tem, por exemplo, aquelas pessoas que pegam o controle, apertam só um botão para acelerar e não sabem nem usar o item direito e ainda conseguem se divertir, seja pelos personagens, pelas pistas, pelas cores e tudo mais. Mas existe também uma subcamada, assim, um metagame, por assim se dizer, que daí você aprende a fazer o drift, você aprende qual a melhor parte da pista para fazer o drift, para você ter uma melhor aceleração logo depois da curva, que daí são aquelas pessoas mais hardcore que conseguem aproveitar esse lado mais técnico do jogo. Então, Mario Kart 8 é muito legal porque ele tem esse equilíbrio quase que perfeito entre poder agradar o público casual, o público que só quer se divertir e também o público mais hardcore. Aí talvez eu não recomendo o Mario Kart DS. Mario Kart DS ele meio que te obriga a usar o drift. Mas vai no 8 que é certeza que todo mundo vai conseguir aproveitar e curtir. Isso aí. Então eu só vou deixar uma última recomendação, que na verdade é uma preferência minha. Eu gosto muito da série Gran Turismo. E eu queria, na verdade, recomendar o segundo jogo do PlayStation 1, que daí ele adquiriu já aquela forma de ser mais um simulador de corrida
de ter toda aquela parte em que você começa uma carreira de um corredor, que você precisa comprar o seu carro, você precisa tirar a licença. Cara, E eu, essa licença aí me dava um pesadelo, cara, de tentar tirar. Quando veio o Gran Turismo no PlayStation 1 e todo mundo falava muito bem, porque realmente é um jogo muito bonito de se ver na época, né? Mas tinha a ideia de, se você quiser começar a jogar, você tem que tirar a carteira. E, cara, ali eu parava, eu não seguia dali pra frente. e tem muita gente que fala, nossa, que saco, eu preciso tirar a carteira até no jogo pra jogar, mas eu achava tão divertido isso. Tipo, eu gostava dessa camada de realidade burocrática do jogo, de tirar a licença. Às vezes eu começava um novo jogo, eu fazia todas as licenças que eu podia, só pra depois comprar o carro e começar a correr de verdade. E como eu já tinha falado agora há pouco, a trilha sonora desse jogo é maravilhosa. Tem Stone Temple Pilots, tem Garbage, tem um monte de coisa foda pra você ouvir durante as corridinhas enquanto você escorrega na pista. Não, e quem gosta de carro, né, de carro no geral, se sentia bem em ter ali os modelos deles, né? Você tinha. Sim, e tinha um senso de progressão, porque você não começava com uma Ferrari, aliás, nem tinha Ferrari no jogo, mas você não começava com um Jaguar, com uma Mercedes, você começava com um Civic fudido. Você tinha jogo usado, tem um mercado dentro do jogo só de carros usados, e você tinha que ir atrás das montadoras que tinham esses carros usados, porque daí você poderia comprar um usado mais barato e poder customizar ele direito. Então, eu achava um barato isso. Eu achava um barato você ter que se preocupar em tirar uma carteira e ver se você tinha dinheiro pra começar a correr, porque você dava a impressão que você era um fudido, assim, com 10 mil na mão, porque você quer ser um corredor profissional. E deixo uma última recomendação, já que o Caio falou de simulador, do Project Cars, da Slightly Mad Studios. Ele é um jogo mais recente de PS4, PC, e tem pra Xbox também. Segue nessa linha também de simulador, eu acho uma boa porta de entrada. Então, pra finalizar aqui, o que eu tô anotando, toda a nossa listinha. Então a gente tá com Fórmula 1, o Horizon Chase, o Need for Speed Underground 2, Mario Kart 8, Gran Turismo 2 e finalmente o Project Cars. Acho que é uma boa lista, hein? Uma boa recomendação, uma boa porta de entrada. Mas se você pode ir de Gran Turismo, vai no Gran Turismo, que é melhor que o Project Cars. É só porque se você não tiver console da Sony, vai no outro. E seguindo aqui na lista, nós vamos pro Starter Pack de jogos de lutinha, na qual Scott Rogers define como: em um jogo em que 2 ou mais oponentes lutam em um ambiente de arena, jogos de luta se distinguem dos jogos de ação por conta da complexidade dos controles, em que você tem uma variedade de golpes maior, de chute pra cima, chute pra baixo, soco forte, soco fraco. E daí ele cita os óbvios como Mortal Kombat, Street Fighter e tudo mais. Mas eu queria saber então, qual que é a recomendação de vocês pra esse gênero? Então, eu lembro que quando eu era mais novo, a ideia do fliperama era um lugar proibido, sabe? Você tinha cigarro ali rolando, você tinha um cinzeiro lá no flipper. Mas ali ele tinha uma coisa que me fisgava quando eu ficava olhando, porque jogos de lutinha, igual a jogo de FPS, assim, pra quem joga muito bem, eu sempre gostei muito de ver, né? De ver as pessoas jogando, de ver as pessoas fazendo combos, assim, absurdos, infinitos até. Mas eu lembro que o único jogo que eu tive muita vontade de jogar, e até hoje eu tenho ele aqui no PlayStation 3, é o The King of Fighters 96. Era o único que eu conseguia fazer alguma coisa, que eu conseguia me divertir jogando, sem ficar só apanhando. Porque normalmente jogos assim que tem uma competição, né, é frustrante quando você não consegue vencer. Você acaba deixando de lado, eu não consigo jogar isso aqui direito, então vou jogar alguma coisa que me divirta. Mas no caso do The King of Fighters, eu me divertia jogando. Eu tinha os personagens, cada um mais carismáticos do que o outro. E todo mundo tem, na época tinha um trio, né? Qual é o seu trio? O meu era o Yori, obviamente, eu tinha que ter, o Ralph e o Kyo. É um trio bem básico, né? Que é justamente os personagens para você aprender a jogar e você conseguir fazer alguma coisa com eles. E eu trago esse aqui para quem quiser, que é o The King of Fighters 96. E eu acho assim, excelente para quem gosta do gênero de porrada. Porque, obviamente, tem jogos muito mais complexos. Então, assim, é um jogo mais simples esse. E é bom para quem tá querendo começar. Então, eu acho que The King
E não jogue com profissional, pelo amor de Deus. Mantenha ali no ambiente ali controlado, porque eu acho que ali você consegue jogar alguma coisa. Eu tenho um pouco de frustração com jogos de luta, porque eu sinto que existem duas categorias assim. Você tem aquelas pessoas que pegam um jogo de luta pra jogar numa festa, e daí tem a outra categoria que são aquelas pessoas que realmente sentam, vão jogar online contra pessoas, vão jogar ranked de jogos de luta, que vão atrás de todo o metagame por trás do jogo, começam a pesquisar sobre hitbox, começam a pesquisar sobre tempo de reação, de stun, de golpes e o caralho. E é uma disparidade de habilidades tão gigantesca que daí eu sempre torço pra, tipo, jogar um jogo de luta com alguém que eu sei que a pessoa talvez não tenha muito contato, porque eu sei que exige uma dedicação muito grande para as pessoas de comunidade de jogos de luta. Existe uma fissura muito grande por esses aspectos extremamente técnicos que eu não sinto que eu conseguiria me dedicar para aprender. É um nível, né? É uma imersão ali no jogo que você realmente acha que o cara tá fazendo algum cheat, né? Mas o cara tá seguindo ali tudo certinho. Mas o lance de time, na hora de você apertar determinado chute pra encaixar com um determinado combo, e aquele combo vai desencadear outra coisa. Então, quando você vê uma pessoa que sabe jogando um jogo desses de luta, cara, eu acho assim lindo, sabe? É um balé, né? Eu não consigo, eu não tenho a disciplina. De querer aprender todos os golpes. Eu não tenho essa disciplina de sentar, aprender, fazer, executar. E eu acho que quem consegue é muito, muito bacana de ver. Então eu vou aproveitar para já falar que o único jogo de luta que eu realmente sentei para tentar aprender e tudo mais foi o Mortal Kombat 9, que vai ser a minha recomendação, que é aquele reboot que começou toda essa linha de lançamentos recentes da NetherRealms, que junto com Injustice eles vão intercalando os dois lançamentos. Mas aí o 9, que saiu para PlayStation 3, ele pega tudo de bom da série Mortal Kombat e atualiza eles. E eu jogava muito esse jogo quando eu estava na faculdade, porque para você ganhar pontos de extracurriculares você poderia ficar de monitor na Gameteca. E daí eu ficava lá na Gameteca e daí as pessoas podiam alugar o jogo pra jogar e sempre rolava campeonatinho de Mortal Kombat. Então, daí tinha uma galera que era quase pro, assim, que levava o arcade stick pra jogar. Quando você vê uma pessoa levando arcade stick, você já desiste de jogar, porque você sabe que essa pessoa passa pelo menos umas 15 horas todo dia jogando essa porra. Vai te fazer aquele combo break, né, do Daigo lá. Não, eu já joguei uma vez com um amigo meu, que foi Marvel vs Capcom, que ele descobriu um combo do Wesker com o Capitão América que eu não caía no chão, que eu ficava no ar levando golpes infinitos, até morrer. Mas aí o Mortal Kombat foi o jogo que eu mais me dediquei, assim, eu jogava muito de Scorpion, eu jogava muito de Striker, que daí eu treinava combos e tudo mais, e ficava bolado quando eles nerfavam a puxada do Scorpion, que na segunda ele caía no chão, ao invés de ele vir pra perto de você pra você continuar o combo. Então fica aí a minha recomendação, que Mortal Kombat que foi esse último que veio sem aquelas... que agora tem elemento de RPG, tem elemento de equipar coisas e roupas que mudam seus status e tudo mais. E daí tem estilos de luta também. Então eu acho que é muito complicado demais. Eu acho que o Mortal Kombat, o que saiu no PS3, é excelente, assim, porque ele sabe onde parar. Eu já vou para um lado diferente, de novo, porque eu não sou muito familiarizado com jogos de luta. Então, assim, eu que nem o Diogo também nunca tive a disciplina para aprender. Então eu recomendo um jogo que eu acho que tem um aprendizado. É fácil de aprender, mas é difícil de você dominar, né? Que inclusive algumas pessoas até falam que não é jogo de luta, mas obviamente que é. Que é o Smash Bros. O Smash Bros. Eu indico. Obviamente que eu indico o Ultimate, que é o mais recente. Mas eu gosto muito do Brawl, porque o do Brawl é a versão de Nintendo Wii. E tem um modo campanha que é bem bom, tem um modo história lá, então assim, se você não quer enfrentar outros jogadores, vá no do Brawl. O Ultimate tem o modo história dele, mas não é tão bom assim, mas dá pro gasto, é o suficiente, você consegue jogar offline ele, o jogo não depende do online. E o Smash, cara, o Smash é um jogo muito fácil de aprender.
Ele não é um jogo baseado em combos, sabe? Ele é um jogo muito mais de timing, na sua percepção do cenário do oponente. É um jogo muito mais de leitura do que um jogo de você tem que aprender que você tem que fazer um meia-lua para um lado, B, B, A, e aí vai sair um ataque que vai deixar a tela toda branca, sabe? Não. Ele tem basicamente ataque fraco e ataque forte, né? Isso. E é isso. E o smash. Você aperta o smash pro lado e dá um porradão. Carregado. E ele não tem tantas variações. Obviamente que se você for jogando, se você for se aprofundando nas mecânicas, em níveis mais acima você vai ver que você pode se aprofundar nas mecânicas de forma absurda, mas é um jogo que é facilmente jogável se você quiser só pegar e se divertir, sabe? Superficialmente. Eu não sou um bom jogador de Smash Bros, definitivamente, mas eu consigo me divertir jogando. E eu acho que é o que importa, eu acho que é um joguinho que é uma boa porta de entrada para outros, então recomendo Smash Bros. Qual que é o seu main no Smash Bros? Cara, eu jogava muito de Bayonetta. Eu joguei muito o Smash Bros. Foi do GameCube? Não, foi do Wii mesmo, eu acho. Que eu usava muito o Yoshi. O Yoshi ele tinha um ataque que você apertava B pra baixo, e aí o Yoshi ele virava um ovo, e você só ficava indo pro lado pro outro, e um trator batendo em todo mundo. Eu adorava. Era só botar B pra baixo e ficar andando pro lado pro outro. É que nem o golpe pra baixo do Donkey Kong no Ultimate, que daí ele fica dando tapa no chão, e qualquer coisa que encosta nele é jogada pra longe. E eu gostava também do Kirby porque você tomava um porradão, ia lá pra longe e você voltava voando. Então, eu que era ruim, eu gostava do Kirby que eu conseguia voltar pra batalha. É muito bom. E os cenários são uma puta celebração para jogos da Nintendo. Se você gosta de Nintendo, o Ultimate principalmente tem cenários desde os jogos mais famosos como Zelda e Mario até aqueles mais desconhecidos como Pilot Wings. Então eu acho que além do Mario Kart, o Smash Bros. Ultimate ele é uma puta celebração assim da história da Nintendo. Sem contar também que tem, 70, 80 personagens diferentes pra se jogar. O Ultimate eu diria que ele é uma celebração ao videogame, né? Porque você tem ali Cloud, você tem o Snake, você tem personagens, tem um Banjo-Kazooie, você tem personagens ali, tem um Sans, não, ok que não é o Sans, mas você tem a roupinha do Sans. Tem Persona 5, você tem o Ryu, tem Persona 5, aí tem cenário do Persona 4 tocando a música do Persona 4. Então, assim, o Smash Bros. Ele se tornou um jogo que vai muito além do Nintendo, sabe? Mas ainda, obviamente, se você curtir jogos da Nintendo, você vai gostar muito desse lado do jogo. Mas vamos pra categoria que eu acho que vocês dois estão esperando. Opa. Vamos pra categoria já, de ó, Starter Pack. Esfregando a mãozinha aqui já, ó. Tipo, sabe mosca? Mosca em cima da fruta esfregando a mãozinha? Eu tô tipo a mosca. Vai. O Frajola quando vê o Pipeu fora da gaiola. Vamos lá. RPGs. Esse subgênero é baseado em jogos de interpretação de papéis como Dungeons and Dragons. Os jogadores escolhem uma classe de personagem e incrementam suas habilidades estatísticas em combate, exploração e busca por tesouros. Os personagens podem ter tanto classes genéricas como específicas. Então eu vou dar as honras pro Coutinho dar o pontapé inicial nessa categoria. Qual que é a sua indicação? Então, pra começar, eu acho que RPG já é o gênero que tem o conceito mais abrangente, né? O que é RPG, né? Você pode especificar só como um jogo baseado em roleplay, né? Então vamos supor, só é RPG aqui, ó, Baldur's Gate, Divinity e por aí vai. Mas a gente acabou pegando esse conceito de RPG e expandindo muito mais, né? Então, por exemplo, essa descrição que o Caio falou já não se encaixa no jogo que eu vou indicar, mas não deixa de ser um RPG, né? E a minha primeira recomendação é Persona 5. Eu acho que se você quer conhecer RPG por turno em específico, e você não tem o costume de jogar jogo por turno, se você pega ali, vamos supor, um outro expoente do jogo de turno, vamos pegar um Final Fantasy VI, né? Você pode achar até legal, mas tem diversas coisas ali que uma pessoa que não tem o hábito de jogar um JRPG por turno pode não curtir ou não entender, né? A gente está falando assim, né, comumente, mas o JRPG é o RPG japonês, né? O jogo ainda ele tem um ritmo bem devagar de combate, né? O Final Fantasy VI.
E eu acho maravilhoso, deixando claro, né? O Final Fantasy VI é o meu favorito da franquia. Mas ainda assim, talvez não seja uma porta de entrada ideal em 2020. Então, como em 2020 a gente tem a geração mais imediatista, ou então pessoas que estão acostumadas com jogos com mais ação, com uma história mais dinâmica, eu decidi ir pelo Persona 5. Porque ele é um jogo de turno mais atual, um combate mais dinâmico, ele tem uma história mais próxima da nossa realidade. Ok, tem lá os monstrão, né? Tem que é um sistema tipo Pokémon, você vai manejar ali seus personagens, mas ainda é uma história que está próxima da gente, né? Ele discute temas reais e reais até demais. É meio assustador, inclusive, pensar que um jogo de 2017 ele começou a falar sobre temas ali que a gente ia ver muito, muito, muito parecido no Brasil em 2019, sabe? Mas em Persona 5, por mais que você fique horas ali fazendo batalha, né? Primeiro que não tem Random Encounter, né? Isso já é algo que pode incomodar pessoas que não estão acostumadas, né? O Random Encounter nada mais é do que você está andando por um campo, por uma dungeon, e do nada, corta a tela, pum, começou a batalha. Você não viu o inimigo ali, pum, começou a batalha. Persona 5 já é um jogo que você consegue ver o inimigo, e aí você precisa ir até o inimigo, e aí começa a batalha. Você pode evitar o inimigo. Mas é tipo, desculpa te interromper, mas é tipo Pokémon que se ele te vê, ele vem até você, ou você tem que ir lá até ele? Então, se ele te vê, ele vem até você. Só que o jogo ele tem mecânicas de stealth que facilitam você passar despercebido. Entendi. Mais ou menos o que o Final Fantasy XII conseguiu implementar na época dele? É que eu não joguei o Final Fantasy XII, mas é o que o Dragon Quest XI faz. Né? Você consegue ver o inimigo e você pode não enfrentar ele. E além disso, e além de ter um combate bem fluido, o Persona 5 ainda consegue equilibrar as partes de combate com uma parte em que você pode só sair com seus amigos e relaxar pela cidade, e ir numa hamburgueria, comer alguma coisa, e conhecer um pouco mais da história de um personagem na academia. Então eu acho que jogos focados em RPG, normalmente eles são só combate, do começo ao fim. Então assim, por exemplo, eu tô jogando agora Final Fantasy X na Twitch, e toda vez que eu tô jogando combate, aí tem uma cutscene. Combate, cutscene. Persona 5 já é um jogo que quebra um pouco mais desse ritmo, e ele consegue equilibrar muito bem o ritmo de light novel, né, que é a historinha por texto, e combate de RPG por turno. Então, pra quem tá começando, eu acho assim, o ideal do ideal, se você quer ir pelo lado do RPG por turno. Obviamente que existem outros subgêneros dentro do RPG que a gente vai explorar mais, que não se encaixa no Persona 5, mas por turno, Persona 5 é o ideal. Pra quem quiser uma coisa mais tradicional, né, do RPG de turno, porque tem muita gente que enxerga a mecânica de por turno por ser a mais tradicional em RPGs, né? É meio que, assim, no começo de tudo, os jogos ou eles eram adventure de texto, ou eles iam pro lado de turno. Então eu acho legal que o Persona 5 ele consegue ainda manter algumas características da época, né? Ele não se transformou num jogo de ação em RPG. Não que isso seja ruim, mas é uma característica da franquia. Então, eu tô igual o urso do Pica-Pau. Sério. Então, aquela respiração. Então. Assim, pra quem tá começando, né, o Coutinho falou muito bem, cara. Assim, existem jogos que você, pra começar e ter o gênero como base, o RPG clássico que a gente já, né, conheceu, mas voltado agora para os consoles mais novos, né? Seria o Persona 5. Eu tenho um pé muito forte, fincado lá no PlayStation 1, e eu sei muito bem que ninguém vai pegar um console antigo e vai jogar, mas hoje em dia você consegue fazer isso nos consoles mais novos, né? Saiu o Game Pass pro Xbox esses dias, aí a coleção quase toda dos jogos clássicos de Final Fantasy lá do primeiro PlayStation. Então eu acho que isso foi um presente, assim, não é presente, né? A pessoa paga, mas assim, é uma coisa muito gratificante você receber jogos desse tipo. Eu tenho um carinho, assim, muito grande pelos Final Fantasy do primeiro PlayStation. O Final Fantasy VII eu fiquei maluco agora no remake, né? Não tinha como não ficar. Mas eu tenho um carinho muito, muito especial pelo Final Fantasy IX.
E às vezes a pessoa pode pensar, poxa, eu vou pegar o Final Fantasy IX, um jogo lá de trás, e cheio daqueles vícios como as batalhas randômicas, que você não tinha como escapar, né? O Coutinho falou, a facilidade hoje em dia você consegue desabilitar esse tipo de encontro. Isso, em teoria, atrapalha o seu grind, né? Você conseguir evoluir, você é obrigado a fazer isso. Mas também o jogo, a facilidade hoje, você consegue matar um inimigo com um golpe só. Tira um pouquinho da graça, tira bastante, né? Mas é uma facilidade que ele tem. Acrescentando em facilidades que as versões atuais trazem, muitos jogos, hoje em dia, quando são relançados, colocam a opção de fast forward. Então, eu tava jogando recentemente o Final Fantasy VII original no PS4, e toda vez que eu entro em batalha, se eu apertar o R3, ele acelera a batalha. Então, você tá meio que pulando ao mesmo tempo que você tá jogando. Porque no RPG tem muito daquelas batalhas que são, né, num caminho até o destino, que são batalhas que você não tem muito o que pensar ali, sabe? É só atacar e acabou. Então, essas batalhas assim mais bobinhas, você pode ir pulando tudo ao mesmo tempo que vai jogando. Então eu acho que essa opção de fast forward vem bem hoje em dia. Sim, é excelente. E assim, unindo toda essa facilidade, você encontra personagens assim, incríveis. Eu li uma entrevista do Sakaguchi uma vez. Ele fala que o Final Fantasy IX ele é uma espécie de resgate dos jogos mais clássicos, meio que saindo da geração, né? Ele fez grandes jogos ali no primeiro PlayStation, ele estava dando adeus ali àquela plataforma, indo para uma próxima. E o Final Fantasy IX ele tem uma carga ali de resgate das ideias, né? Porque o Final Fantasy VII, o 8, ele tem uma pegada um pouco mais, de certa forma, realista, apesar dos monstrões, né? Então você tem ali uma modernidade ali rolando ali no Final Fantasy VII e o 8. O 9 ele fica um pouquinho mais bucólico, sabe? Você consegue ali encontrar uma coisa mais simples. E o resgate fica até bem aparente no visual, no design dos personagens. O próprio Vivi, ele é uma personificação ali do Job Mago, sabe? É exatamente daquela forma como era visto ali no NES, né? Nos jogos mais... nos primeiros jogos, nos primeiros Final Fantasy. Então eu acho que, assim, eu tô falando isso obviamente com um gosto muito pessoal, né, de RPG por turnos, mas se você quiser e tiver interesse num jogo bem mais clássico, né, e com os gráficos, hoje em dia eles estão até também bonitos, né, se você não for extremamente exigente, né, para não falar chato, mas se você não tiver muita pretensão de botar algo nível, sabe, jogos atuais, ele tá com um gráfico muito bonito. Se você conseguir jogar no PC, tem uma opção ali há um mod que você transforma o cenário em quase uma pintura, sabe? É lindo demais. E, assim, isso se você quiser o Final Fantasy IX com a questão de turnos, né? E como eu disse, eu tô igual o urso do Pica-Pau, tô com uma porrada de opções aqui, eu tenho que focar. E focar é uma merda. Mas, assim, como o gênero Action RPG é muito forte, né? Eu não consigo simplesmente ignorar que existe por aí um carinha chamado Dark Souls. Caso você tenha o estômago de encarar um jogo extremamente difícil, mas que ele não chega a ser injusto, ele é punitivo, mas você sabe aonde errou, sabe? Então eu acho que o remaster, o Dark Souls, o primeiro, o remasterizado, ele é uma boa porta de entrada para você conhecer a obra-prima que a From Software construiu, sabe? Eu acho que ele não foi o primeiro, teve o Demon's Souls, que foi o esqueleto para construir um gênero que foi extremamente influente nessa década que passou, né? Ele é de 2009 e o Dark Souls é de 2011. Então, nesse tempo aí que passou, o Dark Souls e o Demon's Souls ele foi muito influente por um bom motivo. Jogabilidade muito boa, estrutura de história assim diferente do que a gente estava acostumado a ver, de uma coisa bem linear, bem certinha. Ali é tudo bagunçado, você constrói a sua própria história dependendo do ponto de vista. Então acho que Dark Souls, para quem busca algo mais frenético, uma coisa que voltado pro Action RPG, o Dark Souls ele é uma
porta de entrada talvez um pouco punitiva, se você não estiver preparado. Mas é que você vai te conquistar se você deixar e vai transformar assim. Você vai ficar extremamente apaixonado do jeito que, assim, existe uma comunidade muito forte nele, por um motivo. E, obviamente, você vai seguindo e vai descobrir outros jogos desse tipo, mas Dark Souls, como gênero de action RPG, eu acho que é a melhor porta de entrada se você quiser e optar por isso. Mas, Diogo, eu acho que isso é um tema bem discutível. E uma coisa que eu sempre defendo é que uma porta de entrada melhor ainda do que Dark Souls, eu acho que é o próprio Bloodborne. E, assim, eu tenho um ponto. O Dark Souls, ele tem uma mentalidade de gameplay não convencional. Então, se uma pessoa sai de um The Witcher e vai pra Dark Souls, ela tem que ter uma mudança de mentalidade quanto à forma em que ela encara um inimigo individualmente. Então, assim, no Dark Souls você precisa parar, prestar atenção no seu ao redor, no seu cenário ao redor. Você precisa prestar atenção na movimentação do inimigo e você não pode ir muito em cima do inimigo. Você não pode ser muito ofensivo. E aí eu acho que esse é o ponto primordial quando eu defendo que o Bloodborne ele é uma porta de entrada melhor que Dark Souls. Porque uma pessoa que está acostumada com jogos de ação em terceira pessoa, quando ela vê o inimigo, o primeiro instinto do jogador é: vou lá matar ele, e vai pra cima. Em Dark Souls talvez seja um pouco difícil dar esse passo de que não, pera, eu preciso parar, pensar e esperar às vezes ele atacar pra desviar e assim matar ele. No Bloodborne eu acho que já é uma coisa um pouco mais próxima dos moldes ocidentais de RPG, que algumas pessoas podem estar acostumadas, se não RPG, em jogos de ação no geral. Então o Bloodborne ele tem uma mentalidade um pouco mais tradicional, de você ir em direção ao inimigo e partir para cima, ao mesmo tempo que ele tem muitas das mecânicas do Dark Souls, afinal, a mesma empresa, a mesma equipe. Mas eu acho que essa mudança de mentalidade, porque no Dark Souls você é a presa, e em Bloodborne ele deixou muito claro que você é o caçador. Tanto que quando você mata um chefe, né, você aparece lá o texto que você meio que, né, a caçada foi feita, né, você assassinou a sua presa, né. Então eu acho que essa mentalidade um pouquinho diferente, na minha opinião, torna o Bloodborne um pouco mais palatável do que Dark Souls. Não estou falando que é melhor ou pior, eu acho que isso é bem, bem discutível, mas eu acho que é uma porta de entrada um pouco melhor para pessoa que nunca jogou nada da vida. E eu digo isso como uma pessoa que começou com Bloodborne. Eu acho que o jogo ele não consegue ter uma visão sobre isso, porque ele já começou com o Demon Souls e Dark Souls, né? Então não tem nem como ter um ponto de vista, né, de quem começou com o Bloodborne. Diferente, né? E assim, eu comecei com Dark Souls 2, que eu peguei emprestado do amigo meu. Aí eu não curti tanto, eu fui pro Bloodborne, gostei pra caramba, e aí depois que eu consegui entender o que era no jogo da From Software, eu voltei pro Dark Souls 2 e eu gostei. Assim, questão do Bloodborne, eu também considero o Bloodborne ele serve também pra porta de entrada, porém, eu acho o Bloodborne um jogo mais punitivo pra quem não tá habituado à questão desse combate, sabe? Da jogabilidade que a From Software meio que desenvolveu ali. É mais agressivo. Assim, ele é mais agressivo, você se joga mais no combate. Eu acho que o Dark Souls ele também, você pode avançar no inimigo. Só que o sistema de defesa, de levantar o escudo, é necessário, né, pra você sobreviver. No Bloodborne você não tem nem escudo. Você tem, né, um de madeira maluco lá, mas você não tem aquilo ali não serve, aquilo ali é meme, Você não tem aquilo, você não tem essa defesa. A sua defesa no Bloodborne é o ataque. Porque através do ataque você recupera a vida que você possa ter perdido ali, né, com um banho de sangue. E eu acho que o Bloodborne, a defesa mais fácil pra você, que você vai se desviar do ataque, é você desviar do ataque. E você tem essa mecânica dentro do Dark Souls. Eu considero que os jogos da From Software, eu cheguei a comentar isso uma vez, mas eu acho que os jogos da From Software, ele é uma escada, sabe? Teve o Demon Souls, que é extremamente difícil, mas ele ensina você a mecânica do que o jogo pede, mas aí segue pro Dark Souls, que ele meio que estipula e cimenta ali o que vai ser daqui pra frente,
né? Como que a gente vai desenvolver os jogos daqui pra frente dentro dessa empresa? Quando segue pro Bloodborne, ele pega toda a estrutura do Dark Souls e renova a questão de defesa. Aqui no Dark Souls, você precisa levantar o escudo pra sobreviver, você não tem opção. Quer dizer, tem, né? Tem gente que vai pelado. Mas, assim, você acrescenta uma camada extra de dificuldade. É igual quem pegar agora, eu acho o Sekiro um dos jogos mais bonitos de jogabilidade que tem, sabe? Você não tem grandes armas pra usar, você só usa sua katana e aquela puta katana mortal. Então, até as animações são muito bonitas. Mas se você passa pra ali, você encontra um jogo extremamente difícil. Que quem não jogou o Bloodborne e quem não jogou o Dark Souls vai se sentir extremamente frustrado, que era na época, né? O pessoal falava que o Sekiro é um jogo extremamente difícil, o pessoal pedia um modo mais fácil, mas eu acho que também era uma galera que não estava habituada a essa escadinha, que começou lá no Demon Souls, chegou no Dark, foi ali no Bloodborne e seguiu pro Sekiro. Eu acho que quem começa no Bloodborne e avança, tem um ímpeto de querer vencer aquele jogo, sabe? Não tem a ideia de simplesmente, eu sei que esse jogo é extremamente difícil e eu quero vencê-lo, né? Então a pessoa, né, vai se aprimorar, que o jogo é extremamente fluido nisso, ele te estimula a você atacar, então você meio que consegue. Mas quem não tá habituado, assim, pra starter mesmo, sabe? Pra começar e pra quem tem medo de avançar, né? Porque vai tomar um dano de um monstro simples, né? Aqueles cachaceiros lá deitados na primeira parte. A pessoa vai simplesmente levar um dano muito grande e não vai querer avançar mais. E vai encontrar a Fera Clerical, que é um monstro gigantesco, vai tomar uma e vai acabar ficando mais frustrado ainda e cada vez mais afastado, né? Sou eu. Enquanto no Dark, esse cara sou eu. Enquanto no Dark Souls você consegue avançar segurando o escudo e você vai tomar porrada e não vai acontecer nada dependendo do escudo que você usa, porque você vai segurar aquele dano. Então o Dark Souls ele te ensina a defender. No Bloodborne você não tem como defender, você tem como esquivar. Então, mas aí como que você vai se esquivar, sabe? A sua defesa é essa. Então daqui pra frente você esquece a defesa de escudo e aprimora o seu reflexo, porque você só sobrevive assim. Assim como no Sekiro, você só sobrevive se você der parry. Então eu acho que para início, o Dark Souls ele consegue ter camadas ali de defesa que o jogo pede, né? Você precisa se defender e o Dark Souls ele te permite isso um pouco melhor, na minha opinião, do que o Bloodborne. E obviamente, eu acho o Bloodborne um jogo extremamente lindo de se ver, né? Aquela época vitoriana linda. Mas o Dark Souls, ele te pega um pouquinho mais no colo, sabe? Pra te apresentar, ó, aqui no Dark Souls você tem magia, aqui no Dark Souls você tem magia de cura, aqui no Dark Souls você pode avançar igual um louco, e enquanto no Bloodborne você ou esquiva, sabe? E ataca. A sua opção ali é mais reduzida, eu acho. Não, assim, eu não tenho como não concordar 100% com o que você falou. Então, assim, eu acho que vai mais do jogador que tá jogando. Eu acho que... É vontade assim, dele, né? Vontade de vencer. A verdade única é, se você começa com qualquer um dos dois, tá bem. Sim. E vai morrer pra caralho. Mas assim, eu acho que o mais importante, principalmente os jogos da From Software, né, vamos ser breve nisso, senão daqui a pouco vai virar um episódio sobre From Software, mas eu acho que o mais importante o mais importante é a gente conseguir entender a mentalidade de que a morte é uma etapa normal. E não uma etapa de frustração. Entendeu? Quando você morre em The Witcher, de novo, né, tô pegando um exemplo de um RPG, né, ocidental, mas assim, quando você morre no The Witcher, você fica frustrado. Você morreu, ainda mais que tem um loading gigante. Mas no Bloodborne e no Dark Souls, meio que a morte ela faz parte. Se você vai enfrentar um chefe pela primeira vez, cara, 90% de chance ou mais de você morrer. Quando você entende isso, o jogo melhora pra você, sabe? Então eu acho que esse é o passo mais difícil que o jogador precisa tomar. É o passo de que a morte é normal. E aí quando você não se frustra mais com isso, aí vira paixão. Sim. Eu lembro de um meme, cara, que é muito bom, que é assim, na primeira vez que você tá jogando um jogo da From Software, é você dando uma espécie de ollie de skate, sabe? Aí você pula, cai assim em frente a uma espécie de vassoura, e a vassoura bate na tua cara.
Aí, quando você tá muito avançado no jogo da From Software, você faz o mesmo movimento, só que cheio de pirueta, mas quando pousa, você leva de novo a vassourada na cara. É muito bom isso. Perfeito. Gente, posso fazer minha recomendação? Fazer uma pausinha aqui? Pode. Você tem de RPG pra gente. Eu ia falar do The Witcher 3. Mentira, eu vou falar do The Witcher 3. Que o Coutinho já citou. Eu vou ser bem breve, porque acho que vocês já falaram quase tudo. Podia falar de RPG. Mas se vocês quiserem uma opção mais de ação, assim, que não seja tão punitivo, que faça você jogar o controle na parede, que como aconteceu comigo no Bloodborne, então eu posso falar por experiência própria, que é o The Witcher 3. Eu já falei, acho que extensivamente lá no podcast do Games da Década, então não poderia deixar de falar, que é um jogo extremamente profundo, assim, ele tem várias camadas, é um dos melhores mundos abertos que eu já joguei. Eu sou muito crítico, assim, em questão de jogos que criam mundo aberto, porque normalmente eles acham que é você fazer um terreno gigantesco em que tem 3 pontos no mapa e é isso. Mas o The Witcher tem uma preocupação de criar comunidades, de criar personagens cativantes, mesmo que você acabe nunca encontrando eles quando você joga pela primeira vez. É um universo vivo que é maior que você. Eu acho que mundos abertos tem que ser assim, tem que ser um mundo e uma história que aconteceu antes do seu personagem e que vai continuar existindo depois dele. E The Witcher 3 faz isso com uma maestria assim que eu acho que poucos jogos conseguiram alcançar. O sistema de decisões que eu já mencionei lá no podcast, que é muito bom porque ele é muito orgânico, porque ele não fica pendendo entre boas decisões ou más decisões, não fica pendendo nesses dois lados, de bonzinho ou malzinho, é muito mais orgânico, né? Então faz com que você crie uma individualidade dentro de um personagem pré-estabelecido que é o Geralt. E daí o combate é muito bom. Tem gente que critica o combate do The Witcher, mas eu gosto muito dele. Ele é bem cadenciado, assim. Eu gosto muito dos contratos de bruxo, que você tem que ir atrás dos monstros. Você sempre tem... É que parece um episódio de seriado, esses contratos, né? Tem sempre uma história em si, não é só 2 caixas de diálogo e daí você compra e daí você ganha recompensa. Existe uma história, existe um envolvimento, existem sidequests que são muito tristes. A sidequest do lobisomem do The Witcher é muito triste, sabe? Então eu recomendo demais vocês irem de cabeça no The Witcher 3 sem medo de ser feliz, que posso afirmar com toda certeza que tem o melhor sistema de crescimento de barba. Não, mentira, Red Dead Redemption 2 tem o melhor, então tem o segundo melhor sistema de barba. Mas vocês têm mais algum do livro, digo, lista de vocês, de RPG? Cara, assim, pra não me estender muito, eu vou citar 2. E 2 bem diferentes, bem distintos. Por que eu faço questão de citar eles? Porque pra gente conseguir abranger todas as sub-áreas do RPG, né? Então eu vou pra um jogo mais num gênero de action RPG, né? Quase não, basicamente um hack and slash. Eu vou citar Nier Automata, da Platinum. E pra um RPG um pouco mais clássico, um RPG mais raiz, digamos assim, eu vou em Divinity Original Sin. E aí pode ser o primeiro, pode ser o segundo, mas Divinity Original Sin é um jogo que resgata muito do RPG de mesa, sabe? Resgata muito, às vezes, do RPG de texto. É um jogo que te dá muita liberdade pra você ser do jeito que você quiser, de fazer o personagem da forma que você quiser e de resolver ali tudo de diversas formas possíveis, sabe? E, inclusive, ele tem sistema de rolagem de dado de carisma, sabe? Então, ele é um jogo que vai muito por esse lado, né? Um jogo que eu vi que teve uma recepção boa e que tem mais ou menos algumas mecânicas parecidas é o Disco Elysium. Não posso falar com mais propriedade porque não joguei ainda, mas assim que sair pra Switch ou PS4, tamo aí. E o senhor Diogo, tem alguma consideração final? Se quiser focar mesmo no conceito de RPG lá do Dungeons and Dragons e tal, e quiser, né, mesmo o jogo sendo um pouquinho mais antigo, e você tiver um PC legal ali, acho que tem agora, na conta americana você consegue comprar agora no PlayStation.
tem os clássicos, né? Que é o Neverwinter Nights, tem o Baldur's Gate, e futuramente, né, vai lançar agora o Baldur's Gate 3, que infelizmente vai sair apenas pro PC, né? Então, se você tiver interesse na questão RPG da mesa pro console, tem esses aí, dos clássicos aos mais novos que vão ser lançados. Antes da gente seguir pro próximo, eu só queria então fazer uma última recomendação, pra gente não deixar essa sessão ficar muito grande, que é o Mass Effect 2, que ele tem justamente o problema que eu falei que o The Witcher não tem, que é uma dicotomia, né? Que você tem apenas decisões extremamente de caráter maligno ou decisões bondosas. Ele tem essa dualidade que talvez não soe tão orgânica, mas ele compensa isso com provavelmente um dos melhores rosters de sidekicks do que eu já vi em jogos, assim. Todos os personagens que te acompanham, todos os seus sidekicks são extremamente carismáticos, todos têm histórias muito bem definidas, muito bem contadas. Eu diria que, sei lá, uns 30 a 40% do jogo é você fazer só missões para ajudar os seus sidekicks. Então isso mostra como a BioWare apostou de que você iria gostar desses personagens, você iria se importar com eles. E isso aconteceu. Eu gosto de todos eles no Mass Effect 2. O Mass Effect 2 ele é o melhor da trilogia, quadrilogia, se você contar um Andrômeda, mas a gente finge que ele não existe. E ele tem um melhor núcleo assim, de personagens. Todos eles. O Garrus é um ótimo personagem. Até a Miranda, que muita gente não gosta, mas ela tem uma história muito trágica de pressões familiares, de que ela foi manipulada pelo próprio pai. Enfim. E além de ser uma puta space opera que você tem que enfrentar uma raça alienígena que ninguém sabe de onde veio e que tá caçando humanos em setores setores distantes da galáxia. Então fica aí minha última recomendação, Mass Effect 2 para RPGs. E vamos seguir agora para uma pequena variação de RPGs, que é o MMORPG, que, de acordo com o nosso amiguinho Scott Rogers, é um RPG que pode manter centenas de jogadores juntos em um ambiente. MMORPGs são conhecidos pelo seu gameplay baseado em lutas de jogador versus jogador, gameplay repetitivo ou trabalho monótono, que eu acredito que ele esteja se referindo ao grinding, e batalhas em grupo ou ataque surpresa, que daí eu imagino que esteja se referindo aos raids que a gente vê em World of Warcraft. Diogo, eu sinto que você talvez seja a pessoa mais capacitada para dar o pontapé inicial nessa categoria. Gente, essa categoria aí é um problema porque ela tem um potencial muito grande de fazer com que a pessoa se vicie de um jeito absurdo. A chuva e os rios de dopamina que o cérebro vai ficar inundado, né, com cada vez itens mais brilhantes pulando a cada monstro que você vence, ou então a cada quest que você completa, é muito perigoso às vezes. E eu caí nesse poço profundo, gigante demais, e eu acho que recomendar um jogo desse tem que ter um pouquinho de responsabilidade na hora de entrar. Olha a responsabilidade social. Você pode acabar com a vida de alguns dos ouvintes aí do NGP. Então, com cuidado, você conheça World of Warcraft. Eu acho que é a experiência mais interessante, né, do gênero de MMORPG. É o mais famoso, né, foi o que ficou mais popular na época. Hoje em dia, eu não sei, careta. Então, eu acho que para a experiência que você possa ter, assim, é muito interessante, é muito boa, mas ela consome muito tempo seu, sabe? Eu não sei hoje como tá o jogo, se ele continua exigindo o tempo que ele precisa para você tá cada vez mais capacitado para enfrentar as raids, para defender o seu lado, né? Se você ainda é aliança ou se você ainda é horda. Então, eu acho que o jogo inteiro ele tem uma atmosfera muito boa. Inclusive, na época que eu tava jogando, eu mergulhei tanto que eu comprei
cenários de RPG, de Warcraft, li alguns livros, alguns romances, porque eu estava cada vez mais imerso na história, né, do universo, do cenário. Então, nisso aí, ele é muito competente para te apresentar. E o jogo, ele é extremamente viciante. Então, eu acho que se você quiser entrar no MMORPG, World of Warcraft é o mais, pelo menos na minha experiência, né? Ele é o que tem a porta mais interessante de você entrar, mas é aquele lance, né? Pague para entrar e reze para sair. Então, vá com cuidado. A minha recomendação para MMO é: não jogue. Fique longe. Leiam. Fique longe. Vai jogar, sei lá, vai jogar FIFA. Leiam um livro. Mas em MMORPG, eu vou citar dois aqui. Um que eu tô zoando, mas eu entrei nesse mundo semana passada. Eu comecei um MMO semana passada. Eu ainda não tenho propriedade pra falar sobre, mas comecei a jogar Final Fantasy XIV. Tava grátis, né? Tava gratuito, Tava grátis o Starter Pack. É a bala grátis. Então, eu só não recomendo Final Fantasy XIV, né? Primeiro porque eu não joguei o suficiente ainda pra falar se é bom ou não, mas parece ser bom. E não recomendo também porque ele é um jogo que é pago e tem mensalidade. E tem expansão que é paga. Então, tipo, né, se for pra começar um MMO, não começa gastando um rio de dinheiro, né? Então, vamos pra um MMO que é gratuito, um MMO que eu acredito que, cara, quase todo mundo jogou na infância ou na adolescência. É um MMO que roda no PC da Xuxa, que tem aí no canto da sua casa. É Ragnarok Online. Jurava que você ia falar Tibia. Não. Eu não fui pra esse lado do Tibia, eu nunca joguei Tibia. Mas dizem ser bom. Eu não julgo pelos gráficos, né? Enquanto tem gente se divertindo, eu acho legal. Mas Ragnarok Online é um jogo que eu joguei muito. É um jogo que te pede uma certa dedicação, assim como todo MMO. Mas é um jogo que ele é bonito, né? Até hoje. Ele tem uma comunidade ativa até hoje. E tem uma variação de gameplay bem interessante, dependendo da classe que você escolhe. E você pode escolher jogar num servidor original, oficial, não sei se é a Level Up ainda que tá fazendo isso, não sei. Né, no Brasil, eu não sei, enfim. O oficial do Thor e o Bro, né, lá, do Ragnarok. Ou você pode ir, às vezes, não quero me dedicar tanto, você pode ir para um servidor privado. No servidor privado, às vezes, tem vários mods que você consegue avançar mais rápido, porque você ganha certo item, ou então tem missões diferentes que a própria pessoa que criou aquele servidor colocou no jogo. Então, eu acho legal que nos servidores privados de Ragnarok, você tem níveis, né? Você pode ir lá num servidor low ou no high, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Quanto de nível que tem, né? Então, você pode pegar um servidor ali que vai até nível 50. Eu jogava em um que ia até o nível 255, mas você pode jogar também um que vai até o nível 999, sabe? Então, eu acho legal que Ragnarok, por ter esses servidores privados, você consegue escolher exatamente que tipo de experiência você quer ter. E é um jogo levinho, um jogo que todo mundo já jogou, um jogo que tem músicas maravilhosas, então, minha recomendação para MMORPG. Eu, por outro lado, vou recomendar um MMO que tem todas as características de um MMO, mas eu não vejo pessoas falando que ele é desse gênero. Que é o GTA Online. GTA Online é um MMO. Porque ele... Desenvolva. Ele é até um MMORPG, porque ele tem sistemas de você fazer upgrade das suas características. De você, por exemplo, quanto mais você atira, mais você ganha nível de habilidades de tiro. Quanto mais você pilota, mais você upa suas habilidades de pilotar. Você interage com diversos jogadores dentro de um servidor. Se não me engano, ele tem capacidade de até 50 dentro do mundo online. 50, talvez não 50, mas pelo menos uns 30, 40 ele suporta. Se for servidor privado, cabe até mais. Cabe até mais. E ele tem as suas próprias raids, que é basicamente os assaltos. Os assaltos são grandes raids, em que você tem horas de preparação, você tem missões para se preparar para o heist, você tem que se preparar arduamente, você tem que comprar munição, você tem que comprar colete, você tem que comprar
suprimentos e tudo mais. E eu tô jogando GTA Online esses dias porque vários dos meus amigos pegaram por causa da promoção da Epic. E daí a gente tá fazendo as heists juntos e eu percebo que existem muitos paralelos com as pessoas que jogam MMO. Toda essa preparação para os heists que eu faço com meus amigos lembra muito as preparações de raids que eu vejo pessoas que vão jogar no World of Warcraft. E você tem várias missões PvE, que é enfrentar os inimigos do jogo, mas também tem vários modos focados em PvP. Então, apesar de você... E você também tem, por exemplo, tem muitas coisas que são atreladas ao nível. Você não pode simplesmente pegar a minigun, que é uma metralhadora giratória gigantesca, se você for nível 25. Então você tem que upar o seu personagem, porque o seu personagem tem level, e você adquire, por exemplo, novas customizações de carro, você adquire novas armas, você adquire a habilidade de você fazer missões mais perigosas. Então, GTA Online pode não ter começado como um MMO, mas ele se tornou um, com o passar dos anos. Ele ganhou uma complexidade, ele ganhou uma quantidade de conteúdo que eu não consigo distinguir ele, por exemplo, de World of Warcraft na questão de como ele funciona atualmente. Cara, eu nunca pensei por esse lado, mas faz muito sentido. Eu não consigo discordar. Faz muito sentido o GTA V Online ser considerado um MMORPG. Talvez não RPG, mas um MMO. Eu forcei um pouco a barra na questão do RPG, mas ele tem elementos de RPG, mas ele definitivamente é um MMO. Eu enxergo ele definitivamente como na mesma categoria de World of Warcraft, de ser um jogo massivo multiplayer. Sim, se encaixa no conceito de multijogador massivo online. Sim, e você pode até criar o seu clã. E você pode criar a sua organização no GTA Online, você pode criar uma empresa ou um motoclube. E daí você se junta, são basicamente os clãs. Você pode ter brigas de clãs dentro do servidor do mundo aberto online. Esses clãs têm missões específicas de, por exemplo, traficar drogas, de roubar carros e tudo mais. Os outros clãs podem interferir se eles quiserem. Você pode ter uma base de operações para esse clã, que são os apartamentos, as bases, os bunkers. Então tem uma estrutura de interações sociais muito semelhantes que você vê de MMO. Então fica a minha recomendação. Se você foi uma dessas pessoas que pegou na Epic recentemente, jogue o GTA Online, se você quiser jogar um MMO. Inclusive, GTA tem roleplay dentro dele. Existem comunidades de roleplay em servidores privados. E que assim, eu não entro nisso, primeiro que eu não tenho PC, e segundo que eu não tenho disposição, mas eu acho fascinante, porque é algo que eu fazia em Ragnarok Online. Sim, tem pacotes do GTA Online, ou de motoqueiros, por exemplo, que só existem por pressão de comunidades de motoqueiros dentro do GTA Online, que eles queriam uma experiência um pouco mais fidedigna, uma experiência um pouco mais aprofundada. E daí a Rockstar lançou o pacote de motoclubes, que você pode comprar um QG, que você pode fazer contrabando de drogas, que você tem toda uma dinâmica específica para motoclubes. Você pode criar uma hierarquia dentro dessa organização. Você pode eleger quem vai ser o vice-presidente, quem vai ser o capitão de estrada. E, sabe, ele criou todo um ecossistema social para atender as necessidades de comunidades que se desenvolveram espontaneamente dentro do jogo. Tem várias matérias da Vice que falam sobre essas comunidades que cresceram dentro do GTA Online. É muito interessante, sabe, acompanhar esse aspecto social que floresceu dentro do jogo. Então, a gente vai seguir para o próximo gênero, já nos dois últimos, que vai ser o de FPS. Pode deixar. Esse aí eu assumo que a minha mão pra jogar FPS é meio quadrada, sabe? Eu não tenho muito traquejo pra jogo de FPS, por causa justamente daquela questão da competição, sabe? Isso ali no quesito de FPS online, né? Mas o único que eu consegui jogar e me divertir, apesar de morrer bastante, que, assim, eu acho que ele é uma porta de entrada muito boa para quem quer começar e entender como funciona, pelo menos na parte online, é o Overwatch.
você consegue se sentir vencedor ali naquele jogo, sabe? Ele consegue te dar o gostinho do ponto da partida, ele consegue te fazer ter a alegria ali de estar vencendo ali alguma partida. Então eu acho que ele, para iniciante, ele é muito bom. Eu não sei se o jogo ele continua sendo muito receptivo hoje, né? Mas na época que eu joguei, eu achei ele bem interessante. E eu acho que até o Caio pode falar muito melhor, porque ele é puta fã do jogo, né? Sim, o Overwatch, nessa categoria de FPS eu tava que nem vocês, esfregando as mãos assim, sorrindo. Se besuntando em óleo. Assim. E Overwatch realmente... Vão ter pessoas que vão ouvir isso e vão falar que Overwatch não é a mesma coisa que antes e tal, mas a estrutura da experiência se mantém a mesma. Overwatch ele é um jogo realmente para todo mundo, assim. Ele é muito convidativo para você, mesmo que você não manje muito de FPS, que você não tenha uma boa mira e tudo mais. Eu acho que é por isso que, por exemplo, Overwatch teve um efeito muito mais duradouro no cenário de games atualmente do que o Valorant teve. O Valorant foi uma puta explosão, foi o jogo mais visto da Twitch durante semanas. Agora que o jogo lançou, ele tá tendo assim uma notoriedade ok, mas passou aquela onda de pessoas que queriam conhecer e só ficaram as pessoas que tipo, já jogavam CS, que já tinham um pouco de familiaridade com o gênero. Enquanto eu acho que o Overwatch ele criou um ecossistema, ele criou uma comunidade de pessoas que não costumavam jogar FPS. Por exemplo, o Demartini. O Demartini não joga FPS, mas ele joga Overwatch. Então ele criou uma comunidade convidativa para que pessoas que talvez não se encaixassem nessas exigências que o gênero tem para jogar, por exemplo, de tanque. Porque o objetivo principal no Overwatch não é matar, é você cumprir o objetivo, é você cumprir sua função. O tanque tem que proteger os seus aliados. O healer tem que curar todo mundo. E o DPS cumpre o que a gente já imagina de um FPS, que é matar os seus inimigos. Mas aí essa combinação, essa sinergia é algo muito único, sabe? É algo que você não vê em outros jogos. Talvez no Team Fortress, mas o Overwatch ele aprofundou muito mais, porque são 30 personagens, são 30 opções para você criar sinergias. E daí você cria os metas, você cria as combinações de personagens, você experimenta os roles que você pode ter, porque o jogo te incentiva a você dominar pelo menos um de cada categoria, um tanque, um DPS, um healer, e daí não tenho o que dizer. Eu acho que o Overwatch é um jogo que todo mundo tem que jogar, pelo menos uma vez para experimentar, que é uma experiência muito única. Talvez não esteja no auge como era antigamente, mas ainda é um gigante, assim. Eu tenho uma característica pessoal minha que eu não curto muito jogos competitivos, né? Seja de luta, seja de FPS, eu acabo não pendendo muito para esses gêneros que são focados mais no competitivo. Porém, FPS não é só online. Então, por isso que Sim. Hoje eu vou indicar como uma ótima porta de entrada para FPS BioShock. Eu acho que BioShock ele é um daqueles jogos que influenciou toda uma geração de outros jogos, né? E você precisa conhecer BioShock pela importância que ele é para a indústria como um todo, né? Além de ser um jogo com uma história maravilhosa até hoje, o combate eu admito que hoje em dia já não tá lá essas coisas, mas de forma alguma atrapalha a sua experiência, né? Eu recomendo fortemente que você jogue o BioShock 1, jogue o Infinity e a DLC do Infinity. O 2, se você gostar muito, você joga, mas não precisa. Até porque nem foi o Ken Levine e a galera da equipe que fez, foi outra galera. Mas jogue o BioShock 1 e o Infinity, né? Porque são jogos muito bons, são jogos que têm a sua importância. E como eu falei, a história dele é o ponto principal. Então o BioShock é uma boa pedida. Eu acho que é um joguinho meio que essencial para todo mundo. Sim, é uma excelente recomendação. BioShock, eu lembro de quando eu fiquei impressionado quando eu joguei no PlayStation 3, muitos anos atrás, que os inimigos eles tinham um senso de preservação, né? Você tacava fogo nos inimigos, eles procuravam uma poça de água para se jogar para tentar apagar o fogo.
Era uma coisa incrível e até hoje é um jogo muito, muito elegante assim nas suas mecânicas. É muito divertido. Eu ainda me divirto usando as combinações de poderes com as armas. É legal você poder customizar. Eu gosto muito da espingarda do BioShock. Eu acho que todo jogo que se preza de FPS tem que ter uma boa espingarda. A espingarda da BioShock é muito boa. Pô, a gente tá falando de mecânicas aqui, mas a história do BioShock acho que é um dos marcos assim das gerações recentes. Sim. De narrativa, de que você é enganado, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não quero estragar a experiência pra quem não jogou ainda. Mas é uma narrativa muito surpreendente. Eu faço coro junto com o Coutinho de que joguem BioShock. Aproveitem que saiu pro Switch. Apesar de que deve estar custando os R$400 com dólar atualmente. É bem possível. Mas se você tiver condições de comprar pro Play 3, pro Play 4, pro PC principalmente, então, por favor, vá atrás. Ele saiu, né, na Plus Collection. Saiu. Saiu. Se você pegou na época, você tem aí. Eu tenho também um FPS aqui que eu joguei já tem tempo, bastante até, e é meio que aquela mistura, né, de gêneros, mistura o FPS com survival. É o jogo chamado Clive Barker Jericho. É um FPS que mistura ali com o gênero de terror. E ele é muito, muito interessante, cara. Ele pega ele traz ali um aspecto de criar um grupo de pessoas que estudam o oculto, né? Só que com a pegada um pouco mais fantástica. Por exemplo, tem pessoas ali com poderes sobrenaturais e tal. Tem até um padre com um trabuco, que é muito maneiro. E ele foi escrito, né, pelo Clive Barker, que é responsável pelo Hellraiser, pelo Candyman, né? Então é interessante, é um jogo de terror, né, que mistura com FPS, e também sem esquecer do classicaço que é o Fear, caso você goste dessa pegada. Então tá aí, né, 2 FPS aí que misturam com survival ou com um jogo de terror. Uma curiosidade é que o Clive Barker's Jericho, ele foi feito pela Codemaster, que fez Fórmula 1. Codemaster. Que fez Fórmula 1. Então, tipo, vai entender. É uma empresa muito multidisciplinar, né? Que faz várias coisas diferentes. E eu também me junto ao coro do Fear, que tem uma shotgun excelente, muito boa. E tem também boas mecânicas do bullet time, né? Que você pode desacelerar o tempo, e ele tem uns efeitos visuais muito legais, porque ele tem uma arma que prende as pessoas na parede, uma estaca, e é muito divertido quando você aciona o bullet time e começa a pinar as pessoas na parede. E teve o clássico, né, do rato borrachudo. Olha o rato borrachudo, pega Sim, ele, tem um rato pega, borrachudo. filha da puta. Corno. Eu sou contra jogos de terror, eu tenho medo. Eu tenho medo, eu sou contra. Eu gosto do Fear, é um bom jogo de... Porque eu não gosto de jogos de terror de primeira pessoa, tipo Layers of Fear, que você só fica fugindo. Eu gosto por quando você pode reagir. Falando em poder reagir contra os monstros, eu acho que não pode falar de FPS, de recomendar FPS, se você não recomendar Doom. Eu vou recomendar, na verdade, eu vou trapacear um pouquinho. Eu vou recomendar o Doom 2016 e o Doom Eternal. Não comecem com o Doom Eternal, porque o Doom Eternal ele é uma evolução para quem já se acostumou, para quem já está calejado com o que você aprende no Doom 2016. Pensem que o Doom 2016 é a graduação e o Doom Eternal é o boss, é o mestrado. Então, joguem o Doom 2016, que é assim, um dos combates de FPS mais refinados, mais elegantes, mais bem feitos, mais bem cadenciados dessa geração. Talvez um dos melhores FPS desse século. Falo sem qualquer preocupação de estar errado, porque eu sei que é um dos melhores FPS feitos nos últimos tempos. E a shotgun é excelente. É um dos melhores shotguns dessa geração também. O Gui popularizou a shotgun ali. Sim, a espingarda dupla é maravilhosa, mas ela é um pouco desbalanceada no 2016. Ela é muito forte. Você pode usar ela para várias situações. Isso é uma coisa que o Doom Eternal corrigiu. O Doom Eternal ele obriga você a você usar todas as armas, a você usar todas as ferramentas. E se você não conseguir, aprende até conseguir usar.
Você tem muita pouca munição, você sempre tem que ficar pegando munição com a serra elétrica. Ele exige que você domine tudo que ele te ensina. Ele é um mestre Miyagi, assim, que ele te ensina várias técnicas, ele obriga você a dominar todas elas para você conseguir se divertir. Mas, meu Deus, quando você aprende, é uma adrenalina do início ao fim. Eu já tô ficando com vontade de jogar do Returnal só de falar dele, porque, meu, é uma nota 10 que eu dei no NGP, né, gente? Tipo, é um jogo magistral, assim. A ID, eu não sei como a ID conseguiu fazer melhor que 2016, mas eles conseguiram. Mas fica aí minhas recomendações de FPS. Ah, porra, Half-Life 2, gente. Por favor, joguem Half-Life 2. Todos esses jogos que eu tô falando, tirando o Doom, que teve influência do Doom que veio antes de Half-Life, mas todos esses outros que a gente falou tiveram em algum momento, em algum aspecto, por menor que seja, acabou sendo influenciado por Half-Life. Joguem o 2 porque o primeiro, ele é muito influente, mas ele tem umas partes muito chatas, muito... não vou falar mal feitas, mas poderiam ter sido melhor trabalhadas. O 2 corrige praticamente todos esses problemas e é uma das melhores narrativas, dos melhores FPS já feitos. Então, essa é a minha última recomendação, prometo, Half-Life 2. Eu tenho uma última recomendação bem rápida de FPS, que alguns ouvintes do Split, se estiverem ouvindo isso aqui agora, vão achar estranho, mas eu vou recomendar Destiny 2, que é uma mistura dos dois últimos gêneros que a gente falou, né, de MMO e de FPS. E Destiny 2 é um jogo que me decepcionou um pouco na época que eu joguei. Mas por que me decepcionou? Porque eu joguei muito do Destiny 1, muito. Destiny 1 tá no meu top 10 da geração atual. E o Destiny 2, ele é meio que mais do mesmo. Porém, o mais do mesmo do ótimo ainda é ótimo. Então, por que eu recomendo o 2 ao invés do 1? Porque ele é um jogo que depende muito de uma comunidade ativa e o 2 tem. O 1 não tanto. Então, tenha a experiência de Destiny 2, que é um jogo ótimo. Na minha opinião, é o melhor gameplay de FPS dessa geração. Ou de sempre, não sei. Eu não tive tanta experiência de FPS, então leve isso em consideração. Mas é o que eu mais curti. Inclusive, no PVP, é o FPS que eu consegui mais me adaptar e mandar bem. Não sei por qual motivo, mas gosto muito. E Destiny 2 tem uma versão free to play. Então, nada mais porta de entrada do que um free to play. Jogue. Bom, joguem Destiny. E vamos então pro último Starter Pack, que é o de jogos de estratégia e puzzles. Eu acho que esse vai ser o mais abrangente de todos, porque jogos de estratégia, jogos de puzzle, eu citei dois aqui na minha lista que são extremamente opostos. E eu acho que só pra variar, eu vou começar dessa vez. Que eu vou citar um que a gente também falou nos jogos da década, mas não fui eu que citei, que foi o DeMartini, que é o Portal 2. É um jogo de FPS também, mas ele é um foco mais em puzzle, ele não tem nenhum combate praticamente. O foco é você entrar numa sala, você tem uma arma que ativa um portal de um lado e para o outro, e você tem que sair de lá. É um conceito extremamente simples, mas extremamente bem trabalhado. A equipe que acabou sendo contratada pela Valve depois para fazer o Portal 2, Portal 1 e o Portal 2, né? Que é, assim, eu acho que é o meu puzzle favorito de todos os tempos. Acho que uma das experiências mais divertidas que eu tive foi nos intervalos do meu trabalho quando eu era professor de inglês. Era eu pegar o meu notebook que mal rodava Portal e aí sentar com os professores para tentar decifrar os puzzles do jogo. É muito divertido, tem um roteiro engraçadíssimo, tem um dos vilões mais engraçados que é o Whitley e a GLaDOS. É um humor refinadíssimo, assim. Você ri só de ver dois robôs conversando, sabe? E o trabalho dos atores, dos dubladores desses dois personagens também é excelente. Eu acho que o Whitley ganhou até de melhor personagem na época lá do Game Awards. Então, por favor, joguem Portal 2, que tem pra PlayStation 3, mas joguem a versão de PC, que eu acho que é a versão mais barata, a versão que vai rodar na maioria dos PCs atualmente. E, sabe, vai na fé, cara. Um dos melhores puzzles já feitos. Eu vou passar a bola pro Coutinho. Vou de novo em um jogo diferente. Pessoas que são apaixonadas em jogos de estratégia, por favor, não me xinguem, não me matem.
Eu não tenho tanta experiência assim. E esse jogo foi uma ótima porta de entrada pra mim. Então, por isso que está aqui. Eu vou indicar, alguns podem me chamar de nintendista, mas não sou não. Mas eu vou indicar Mario Plus Rabbids, do Nintendo Switch. E assim, por quê? É um jogo de estratégia que foi fácil de jogar pra mim. Ao mesmo tempo que ele é desafiador, ele é simples. Então se você tiver o Nintendo Switch em mãos, jogue Mario Plus Rabbids. Ele é um jogo naquele estilo XCOM, né, de Mario, com os Rabbids, feito pela Ubisoft. E ele é um jogo bem simples, carismático, divertido. Uma das coisas que mais me incomodava quando eu fui tentar jogar XCOM, né, porque eu tentei jogar XCOM lá os caras. E uma das coisas que mais me incomodava é que eu fazia uma estratégia perfeita, na minha cabeça perfeita, posicionava o personagem na posição perfeita, ele tava com a sniper assim, enfiada na cabeça do inimigo, ele dava um tiro e tinha 1% de chance de errar e ele errava. Sabe? E aquilo me frustrava de um jeito, porque às vezes aquele tiro toda a minha estratégia dependia daquele tiro, né? E o Mario Plus Rabbids, ele simplifica todas essas mecânicas de XCOM, ele pega todas as mecânicas, simplifica e coloca assim, ó, você vai ter 100% de chance de acertar o inimigo se não tiver obstáculo nenhum entre você e ele. Você vai ter 50% se tiver em cover baixo e 25% em cover alto, algo do tipo. Eu lembro que é 100%, 50%, 25% e 0%. Eu sei que, eu não lembro em que ocasião esses números acontecem, mas eu sei que é muito bem definido, sabe? Então eu consigo montar uma estratégia de uma forma mais simplificada, mais fácil, e o jogo ele não é fácil. Você tem que pensar para conseguir terminar ele. Mas eu sinto que ele depende menos de sorte. E eu acho que ele é mais simples e talvez seja a porta ideal, a porta de entrada ideal para jogos nesse estilo, né? Por isso que eu falo que Mario Plus Rabbids ele é o XCOM Vanilla, sabe? É o XCOM, ele tira toda essa parte complexa de XCOM e assim, ele é um jogo simples, carismático e divertido. Vai de Mario Plus Rabbids. Bom, até a Ubisoft fez, né? Que a propriedade Sim. dos coelhos é dele. Inclusive né? teve a apresentação na E3 fantástica do Miyamoto entrando com a arminha no palco do Ubisoft. Foi maravilhoso aquilo. Infelizmente foi vazado antes. Se aquilo ali não tivesse sido vazado, eu acho que seria um daqueles big moments da E3, sabe? E o desenvolvedor assistindo e chorando porque o aquilo Miyamoto ali é estava muito, falando do muito jogo. genial, aquilo, né, cara? É maravilhoso. É um joguinho feito com coração. Sim, definitivamente. Senhor Diogo? Então, de jogos assim de puzzles eu tenho muito pouco, porque assim, às vezes é bom você deixar, quando você tá, sei lá, frustrado com um jogo de puzzle, é bom você simplesmente deixar o jogo de lado, respirar um pouquinho e voltar depois, né? E normalmente eu acabo não voltando, né? Porque, enfim, eu tenho outros gêneros assim de preferência, mas teve um que eu não consegui largar até terminar. E eu acho que ele casa muito bem a questão do puzzle, né, dos quebra-cabeças, com uma história ali por trás que eu achei sensacional quando eu terminei, que é o Braid. E assim, fora a trilha sonora aqui do jogo, que é assim inacreditável e tem uma das melhores músicas para mim da indústria inteira, né? Eu amo o Braid. Assim, é um jogo bem simples, é de plataforma, mas ele lida com questões de manipulação do tempo, né? Às vezes você consegue voltar no tempo, ou você consegue manter alguns objetos presos naquele espaço-tempo ali. Ou seja, é um jogo simples de ser observado, mas muito difícil de você dominar. E tem partes ali que quando você consegue vencer um puzzle, você se sente a pessoa mais inteligente do mundo. Né, que é mais ou menos a ideia do puzzle é essa, né? Você passa daquele obstáculo, você se sente muito satisfatório. Com Braid, ele te presenteia com um final de uma história que você acha ela muito madura, sabe? Pra tá vendo ali no videogame. E eu acho que quando eu terminei de jogar, eu parei e fiquei pensando nele como uma história fora do jogo, sabe? Eu peguei só a narrativa inteira dele e comecei a pensar naquilo que ele estava me apresentando. Se você nunca jogou e não gosta de jogos de puzzle, cara, eu recomendo muito que você pegue o jogo,
assista vídeos ensinando como você passa de determinada parte, só para você conhecer a história que o jogo te passa, né? Que o Jonathan Blow, ele até fica um pouco frustrado porque ele acredita que as pessoas podiam dar uma atenção especial àquilo que ele está tentando contar. E eu não sei se o que casou comigo foi o que ele tentou passar, né? Mas o que eu entendi da história e o que ela me contou foi uma coisa muito, muito única. E foi um jogo de um gênero que eu não tenho nenhuma familiaridade. Então, é isso. Se você gosta do gênero, você provavelmente já jogou, né? Mas caso você não goste, não é do seu agrado, encare apenas pela narrativa e apenas pela história que ele conta, porque é muito, muito bonita e muito única. Vale muito a pena. Braid, eu gosto muito da arte visual do jogo. Sim. Eu acho uma das mais bonitas que eu vi nos últimos anos. Sim, ele tem toda uma... Ele lembra muito Mario, né? Ele tem a questão de plataforma ali que ele pega muito emprestado. Mas até o final, né? Quando você consegue passar no final de uma fase e fala, não, a princesa não tá aqui, já tá em outro castelo. É mais ou menos aquela premissa, né? Ele pega muito da influência que o Mario tem. Mas o contexto daquilo que a princesa não tá naquele castelo é uma coisa muito, assim, explode cabeça quando você chega no final. Então, assim, para conhecer esse final, eu recomendo muito você não pesquisar sobre, jogue para você, principalmente na última fase, que eu acho que a última fase é genial, sabe? Como ele constrói a narrativa dentro dos puzzles. Então, assim, vá jogar Braid, pelo menos, se você não gosta de puzzle, joga só esse. Cai a recomendação fortíssima. O meu principal aeroporto, só vou deixar aqui um que eu ainda tô em dúvida se é estratégia ou não, mas fica aí a critério de vocês, mas é um jogo bom de qualquer forma, que é o Phoenix Wright Ace Attorney, principalmente o primeiro, que ele tem um pouquinho de point and click, ele tem um pouquinho de visual novel, mas eu acho que o principal, principalmente na melhor parte, que é o dos tribunais, ele é basicamente um puzzle que exige muita lógica de você entender, mas não é apenas um puzzle de você passar de uma porta para outra, ou de você solucionar literalmente um quebra-cabeça, mas é de você solucionar um caso. É um puzzle com Então, contexto. Eu considero... É um puzzle com contexto, eu imagino que isso valha. Então, o primeiro jogo ele se tornou um dos meus favoritos, assim, eu joguei ano passado no Switch, e a versão remasterizada, e sabe, a trilha sonora, a história, toda a tensão, todo aquele clima dramático dentro do tribunal. Os casos do primeiro jogo são excelentes e são um ótimo treino assim cerebral para você testar seu raciocínio lógico. Então fica minha recomendação extra, que é o primeiro Phoenix Wright. Galera, a gente vai ficando por aqui. A gente fez uma bela rodada aí de recomendações, fazer um starter pack aí para vários gêneros diferentes. A gente espera que, caso você ouça, experimente algum desses jogos, avisa a gente, fala o que você achou. Tenho certeza que você vai gostar pelo menos de alguns desses que a gente recomendou. Só tem maravilha aqui. Só maravilha. Maravilha também é a presença do nosso querido Daniel Coutinho. Eu queria agradecer mais uma vez por você se juntar nessa jornada aí de mais de 2 horas de gravação. E muito obrigado, a porta está sempre aberta para você. Muito obrigado a você novamente pelo espaço. Já vou deixar aqui o meu jabazinho. Você pode me encontrar lá no Twitter em @DanielCoutinho_. Mas já aviso que recentemente eu não estarei no Twitter, porque eu estou lá, tomei essa decisão de me afastar do Twitter até terminar Last of Us 2, para evitar spoilers. Mas se você por acaso achou que o que eu falo aqui faz sentido e quer ouvir mais, eu tô sempre lá como host do Splitcast. Você pode seguir a gente em @Splitcast_, tanto no Twitter quanto no Instagram. Nós temos podcasts quinzenais, às vezes sobre o que estamos jogando, que são os episódios Now Play, que é basicamente onde a gente faz review dos joguinhos, ou primeiras impressões. Ou pode não ser um Now Play, pode também ser um episódio que a gente internamente chama de episódio temático, que é um tema pré-definido, né? E a gente pode falar sobre desde design de boss fight, ou então a história na trilha sonora dos jogos, até episódios sobre jogos que são ruins, mas que tem um espaço no nosso coração, né? Então, só acessar lá no Spotify, Google Podcast, iTunes, vocês sabem, vocês ouvem podcast, vocês sabem onde procurar. Mas é isso, muito obrigado pessoal do NGP, pessoal do New Game Pocket, obrigado pelo espaço sempre que vocês dão pra gente, e em breve estaremos juntos novamente.
Isso aí, ouçam o último episódio deles do Relic Hunter, que eles entrevistaram o pessoal da produção, ficou ó, show de bola. Foi show. Gravar isso aí foi ótimo. E um resultado, tem episódios que você olha e você pensa, putz, isso aqui ficou maneiro, hein? E foi um episódio feito... Teve uma produção um pouco conturbada, foi muita coisa ali feita no improviso, mas teve um resultado final muito bom. Muito bom, muito bom. Mas, Diogo, Diga. onde o pessoal pode encontrar o NGP nas redes sociais? Então, pessoal, caso vocês queiram encontrar-nos lá nas redes sociais, a gente está lá no Facebook. É facebook.com/ngameplus. Ou então, né, se você quiser achar a gente lá no Twitter, é twitter.com/ngameplus. Ou então você vai lá na barra de busca, bota @ngameplus, a gente está lá também. Ou então, né, se você quiser achar a gente lá no YouTube, é youtube.com/ngameplus. Lá a gente tem lives quase todo dia, vídeos de gameplay, vídeos especiais. O Dema tá sempre lá fazendo vídeos. O New Game Pocket está lá também, tá hospedado. Caso você esteja ouvindo isso aqui lá no Apple Podcast, dá umas 5 estrelinhas, ou então troca uma ideia com a gente, fala que você gostou, ou então que você não gostou. Caso você viu o programa lá no YouTube, dá um comment, dá um like e comenta com a gente, troca uma ideia, vê se você jogou um desses jogos já. E é isso. Chega mais. Isso aí, gente. A gente também tem um sistema de patrocinador. Por apenas R$ 7,99 você entra no grupo do Telegram que conversa comigo, com o Demartini e mais uma galera super legal. Você participa de sorteios exclusivos de keys de jogos, de Game Pass. Mês passado a gente teve um sorteio de Streets of Rage 4 e também nos sorteios gerais, e todo mundo pode participar. Patrocinadores têm mais chances de ganhar, além, é claro, do sorteio já conhecido de gameplay, em que 2 patrocinadores todo mês podem escolher o gameplay que o Demartini vai fazer. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais o New Game Pocket. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! Tchau!